Velha e inútil. As palavras da minha filha cortaram o silêncio, me humilhando na frente de toda a família durante o almoço de domingo. O que ela não sabia é que essa velha inútil ainda guardava forças suficientes para uma lição que ela jamais esqueceria. Meu nome é Lourdes, tenho 71 anos, e durante 49 anos acreditei que havia criado uma família unida. Viúva há 3 anos, sempre fui uma mulher que colocou os filhos acima de tudo. Talvez por isso mesmo tenha demorado tanto para enxergar o desrespeito que crescia bem debaixo do meu teto. Era um domingo típico de abril, quando resolvi preparar aquele almoço especial que sempre fazia quando todos se reuniam. O cheiro do frango assado com alecrim já tomava conta da cozinha desde as 9 da manhã, misturado ao aroma doce do pudim de leite condensado esfriando na geladeira. 49 anos preparando almoços de domingo e ainda sentia o mesmo prazer de antes. Ou pelo menos achava que sentia. Luísa chegou primeiro, como sempre, trazendo o marido Roberto e os 2 filhos pequenos. Minha filha de 45 anos tinha aquela pressa característica de quem quer resolver logo os compromissos familiares para partir para coisas mais importantes. Mal me cumprimentou direito, já foi direto conferir se eu havia separado os documentos que ela havia pedido na semana anterior. "Mãe, você lembrou dos papéis da casa?" perguntou, nem tirando a bolsa do ombro. "Lembrei sim, minha filha. Estão ali na mesa da sala", respondi, secando as mãos no avental bordado que ganhei dela no Dia das Mães, 5 anos atrás. Ironia do destino. Pedro chegou 15 minutos depois, sozinho como sempre. Meu filho mais novo, de 42 anos, havia se separado há 2 anos e desde então raramente trazia alguém para os almoços familiares. Me abraçou apertado, como fazia desde criança, e perguntou se podia ajudar em alguma coisa na cozinha. "Pode ir colocando os pratos na mesa", disse, sentindo aquele carinho genuíno que só Pedro demonstrava ultimamente. A mesa ficou bonita, como sempre. Toalha de renda que bordei quando Luísa era pequena, louça boa que ganhei de casamento e uso só em ocasiões especiais, copos de cristal que sobreviveram a quase 5 décadas de vida familiar. Tudo arrumado com o cuidado de quem ainda acredita que esses momentos são sagrados. Quando nos sentamos, percebi algo diferente no ar. Uma tensão que não conseguia identificar, como quando você sente que vai chover, mas o céu ainda está azul. Luísa mexia no celular enquanto cortava o frango. Roberto falava sobre trabalho sem olhar para ninguém, e só Pedro parecia realmente presente ali. "Mãe, sobre aqueles documentos", começou Luísa, ainda mastigando. "O cartório disse que precisa da sua assinatura ainda esta semana para a transferência ficar pronta." "Que pressa é essa, filha?" perguntei, servindo mais arroz para os netos. "A casa não vai fugir daqui. É que quanto antes resolvermos isso, melhor para todos. Você sabe como essas coisas burocráticas são complicadas." Complicadas. A palavra ecoou estranha na minha cabeça. Desde quando passar a casa do meu nome para o nome dela tinha se tornado uma urgência. Desde quando minha própria propriedade havia se tornado uma coisa burocrática complicada. "Luísa, posso saber por que tanta pressa?" perguntou Pedro, largando o garfo. "A mãe ainda mora na casa. Não faz sentido essa urgência toda." "Pedro, você não entende de nada", rebateu minha filha com aquela impaciência que eu conhecia bem. "Mamãe já tem idade para estar preocupando com essas coisas. É melhor deixar tudo organizado enquanto ela ainda tem consciência para assinar." Consciência para assinar. Como se eu fosse uma inválida mental precisando de tutela. "Luísa", disse, tentando manter a voz calma, "eu tenho 71 anos, não 171. Minha cabeça funciona perfeitamente bem, obrigada." "Ah, mãe, não é isso que eu quis dizer", ela respondeu, mas o tom continuava impaciente. "É só que na sua idade, qualquer coisa pode acontecer. Um derrame, uma demência. É melhor prevenir. Um derrame, uma demência." Minha própria filha estava me enterrando viva na frente dos meus netos. "Que conversa é essa, Luísa?" Pedro se exaltou. "A mãe está ótima de saúde." "Para que essa obsessão com os papéis da casa?" "Obsessão?" Luísa se virou para ele como uma cobra pronta para dar o bote. "Eu estou tentando proteger o patrimônio da família, coisa que você nunca se preocupou em fazer." "Proteger de quem?" insisti. "A casa é minha.
comprada com o dinheiro meu e do seu pai. De quem vocês estão me protegendo?" O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado como chumbo. Os netos pararam de comer, sentindo a tensão no ar com aquela sensibilidade que só as crianças têm. Roberto continuou comendo como se nada estivesse acontecendo e Pedro me olhava com uma expressão preocupada. Foi então que Luísa soltou as palavras que mudariam nossa relação para sempre. "Mãe, a senhora precisa parar de ser teimosa. Na sua idade, essas manias de independência ficam ridículas. A senhora já fez sua parte na vida, agora deixa quem entende cuidar das coisas importantes." "Manias de independência?" repeti, sentindo uma frieza subir pela espinha. "É, mãe. A senhora vive nesta casa enorme sozinha, gastando dinheiro à toa com conta de luz, água e IPTU. Não faz sentido. É muito mais prático transferir logo para o meu nome, assim eu cuido de tudo e a senhora não precisa se preocupar com nada." Ela não precisa se preocupar com nada. Como se minha vida inteira pudesse ser resumida a uma aposentadoria silenciosa esperando a morte chegar. "E se eu não quiser transferir?" perguntei, testando até onde ia a petulância dela. Luísa largou o garfo com força, fazendo barulho no prato. "Mãe, não seja difícil. A senhora sabe que essa casa vai ser nossa mesmo quando a senhora... Bem, quando chegar a hora. É só antecipar o que já vai acontecer. Quando chegar a hora." Minha filha estava calculando minha morte como quem planeja as próximas férias. "Luísa, que jeito é esse de falar com a mãe?" Pedro bateu a palma da mão na mesa. "Você está sendo desrespeitosa." "Desrespeitosa sou eu?" ela gritou, perdendo totalmente a compostura. "Desrespeitoso é ter que implorar para uma velha teimosa fazer o que é óbvio que precisa ser feito." Uma velha teimosa. Minha filha havia me reduzido a isso. "Luísa, cuida da tua boca." Pedro se levantou da cadeira. "Não, Pedro, deixa ela falar", disse, numa calma que me surpreendeu. "Quero ouvir tudo que minha filha tem para dizer sobre esta velha teimosa." Luísa me olhou com uma frieza que nunca havia visto antes. "Quer saber, mãe? Vou falar mesmo. A senhora é uma velha teimosa, sim, que não aceita que o mundo mudou. Fica aí nesta casa gigante, sozinha, gastando nosso dinheiro da herança em bobagens, se achando independente quando na verdade é só teimosia mesmo. Nosso dinheiro da herança. A casa onde ela cresceu, onde levei colo quando estava doente, onde comemorei cada aniversário dela por 45 anos, havia se tornado nosso dinheiro da herança. E sabe de uma coisa?" continuou ela, agora completamente descontrolada. "Você é uma velha inútil mesmo, mãe. Fica aí fingindo que ainda tem utilidade, mas não tem não. Sua época já passou. Agora é hora de deixar quem realmente entende das coisas tomar as decisões importantes." Velha inútil. As palavras ficaram ecoando na sala de jantar como um sino funeral. Velha inútil. Da boca da filha que eu carreguei 9 meses na barriga, que acordei noites sem dormir quando tinha febre, que paguei faculdade trabalhando como costureira até os dedos sangrarem. O silêncio foi absoluto. Roberto parou de mastigar. Os netos olhavam assustados. Pedro estava branco de choque. E eu? Eu sorri. Sorri porque naquele momento entendi tudo. Entendi que minha filha não me via mais como mãe, mas como um obstáculo entre ela e o que considerava seu por direito. Entendi que todos aqueles almoços de domingo, todas aquelas ligações perguntando da minha saúde, todas aquelas visitas carinhosas eram apenas investimento numa herança futura. Sorri porque finalmente havia caído a máscara. "Tá bom, minha filha", disse, levantando da mesa com uma tranquilidade que nem eu mesma sabia de onde vinha. "Tá bom." Fui até a cozinha, trouxe a sobremesa como se nada tivesse acontecido, servi pudim para todos em silêncio. Comi minha porção devagar, saboreando cada colherada, enquanto todos me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Quando terminei, me levantei novamente. "Pedro, você pode levar as crianças para brincar no quintal? Quero conversar com os adultos." Ele obedeceu sem questionar, levando os netos para fora. Quando voltou, sentei na minha cadeira e olhei para os 3 adultos que restaram na mesa. "Luísa", disse, com uma voz que nem eu mesma reconheci. "Você tem razão em uma coisa. Eu realmente sou uma velha de 71 anos. E como toda velha de 71 anos, eu já vi muita coisa nesta vida."
Ela me olhava sem entender aonde eu queria chegar. Vi filhos que honraram os pais e filhos que os desprezaram. Vi famílias que se uniram nas dificuldades e famílias que se destruíram por ganância. E hoje, sentada nesta mesa, descobri em qual categoria minha família se encaixa. Mãe, tentou Pedro. Deixa eu terminar, filho. Sua irmã me chamou de velha inútil na minha própria casa, na frente dos meus netos, depois de comer a comida que eu preparei com carinho desde cedo. Ela tem direito à opinião dela. Só não olhei diretamente para Luísa. Mas eu também tenho direito à minha casa, ao meu dinheiro e às minhas decisões. E decidi que não vou assinar papel nenhum. Mãe, não seja assim. Ela tentou um tom mais conciliador. Não, Luísa. Agora é minha vez de falar. Você quer que eu me comporte como uma velha inútil? Perfeito. A partir de hoje, vou ser exatamente isso. Vou ser tão inútil que não vou mais preparar almoços de domingo. Vou ser tão inútil que não vou mais cuidar dos seus filhos quando você precisar. Vou ser tão inútil que você vai ter que se virar sozinha. O desespero começou a aparecer no rosto dela. Mãe, eu não quis dizer. Quis sim, Luísa. E disse muito bem. Agora vai ter que conviver com as consequências. Me levantei pela última vez. Pedro, você pode me ajudar a recolher a mesa? Luísa, Roberto, obrigada pela visita. Agora preciso descansar, que velha inútil cansa fácil. Eles saíram da minha casa naquele domingo com o rabo entre as pernas. Pedro me ajudou com a louça, me abraçou forte antes de ir embora e disse que voltaria no meio da semana para conversarmos com calma. Quando a casa ficou vazia, sentei na minha poltrona preferida e chorei como não chorava desde o dia em que meu marido morreu. Chorei pela filha que eu achava que tinha criado. Chorei pela família que eu pensava que tínhamos construído. Chorei pela ilusão de 71 anos que havia se despedaçado num domingo de abril. Naquela noite, antes de dormir, peguei o telefone e liguei para o chaveiro que sempre atendia nossa família nas emergências. Seu Antônio? É a dona Lourdes. Preciso trocar todas as fechaduras da minha casa amanhã cedo. Todas mesmo. Pode ser? Na manhã seguinte, minha filha descobriria o que acontece quando uma velha inútil decide mostrar sua verdadeira utilidade. Segunda-feira amanheceu com um gosto diferente na boca. Pela primeira vez em 3 anos, desde que perdi meu Sérgio, acordei com aquela sensação de quem tem algo importante para fazer. Não era mais aquele vazio que me acompanhava todas as manhãs. Era uma energia estranha, meio nervosa, meio determinada. Seu Antônio chegou às 7 em ponto, carregando sua caixa de ferramentas velha e conhecida. Conhecia nossa família desde que os meninos eram pequenos. Sempre foi homem de poucas palavras e trabalho bem feito. Quando expliquei que queria trocar todas as fechaduras da casa, ele me olhou com aquela curiosidade respeitosa de quem sabe que algo sério estava acontecendo. Me perguntou se tinha certeza, se não era muito gasto de uma vez só. Respondi que tinha certeza absoluta e que queria a casa protegida como nunca esteve antes. Ele assentiu com a cabeça e começou o trabalho. E eu fui preparar um café bem forte para nós dois. O barulho da furadeira ecoando pela casa era como música para meus ouvidos. Cada fechadura velha sendo arrancada era um pedaço do passado saindo fora. Cada parafuso novo sendo colocado era um símbolo da minha decisão. Sentei na varanda para observar o trabalho, tomando meu café devagar, saboreando não só o gosto, mas o momento. Foi quando o telefone tocou. Luísa, claro. A voz dela tinha aquele tom meio dengoso que ela usava quando queria alguma coisa. Me disse que tinha pensado muito sobre o almoço de domingo, que talvez as duas tínhamos exagerado um pouquinho, que era melhor conversarmos com calma. Respondi que bom dia primeiro, que educação nunca foi demais e que não havia exagero nenhum da minha parte. Ela havia falado exatamente o que pensava, e eu tinha escutado muito bem. Ela insistiu que me amava, que às vezes saíam umas palavras meio duras, mas que era só preocupação comigo. Preocupação. Que palavra interessante para disfarçar o que eu já estava começando a enxergar mais claramente. Disse que estava ocupada e que se ela quisesse passar mais tarde, podia tentar. Quando desliguei, seu Antônio me olhou de soslaio, com um sorrisinho no canto da boca. Perguntei se ele era casado há muito tempo, e ele me contou que fazia 42 anos. Perguntei se já havia precisado colocar limite nos filhos. A resposta dele me fez entender que eu não estava ficando louca.
Contou que o filho mais velho também tinha achado que podia tratá-lo mal por ganhar bem e que teve que fechar a porta de casa por 6 meses. Quando o menino voltou, foi pedindo desculpa e com a cabeça no lugar. Me disse uma coisa que gravei no coração. Às vezes, amor sem limite vira desrespeito garantido. Seu Antônio terminou o serviço às 2 da tarde. 5 fechaduras novas. 5 chaves novas brilhando na minha mão como pequenos tesouros. Paguei à vista, agradeci o capricho e quando ele foi embora, fiquei ali parada na sala, segurando aquelas chaves como se fossem ouro puro. Eram chaves da minha dignidade. Chaves que decidiriam quem entra e quem fica fora da minha vida dali para frente. Às 4 da tarde, como eu já estava esperando, ouvi o barulho conhecido do carro da Luísa estacionando na garagem. Ela sempre estacionava ali como se a casa também fosse dela. Escutei os passos dela na varanda. Escutei ela tentando abrir a porta da frente com a chave velha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, ela bateu na porta e, pela primeira vez na vida, não corri para abrir. Fiquei sentada na minha poltrona, ouvindo ela do outro lado reclamando que a chave não funcionava. Quando respondi que havia trocado todas as fechaduras naquela manhã, o silêncio do outro lado foi tão pesado que quase consegui sentir o peso da descoberta caindo sobre ela. Ela perguntou como assim trocou as fechaduras, e eu expliquei com a maior naturalidade do mundo que gente inútil faz coisas inúteis mesmo, que trocar fechadura sem necessidade era bem inútil. Ela mandou eu parar com aquela birra e abrir logo a porta. Birra. Minha dignidade havia se tornado birra na cabeça dela. Foi aí que comecei a entender uma coisa que talvez eu devesse ter percebido há muito tempo. Luísa não estava ali por saudade da mãe ou por preocupação com minha solidão. Ela estava ali porque havia algo que ela queria, e minha resistência estava atrapalhando os planos dela. Expliquei através da porta que não era birra, mas uma decisão muito pensada. Que ela mesma havia dito que minha época tinha passado. Então eu havia decidido tomar uma decisão importante. Decidir quem entra na minha casa. A conversa que se seguiu foi reveladora de um jeito que me partiu o coração. Ela falava comigo como se eu fosse uma criança fazendo manha, não como se eu fosse uma mulher de 71 anos dona da própria vida. Pediu desculpas, mas do jeito de quem pede desculpa, só para conseguir o que quer. Quando perguntei do que exatamente ela estava se desculpando, houve uma pausa que me disse tudo. Ela não sabia. Não sabia porque, no fundo, não achava que havia feito nada de errado. Para ela, tratar a mãe como velha e inútil era normal, aceitável, talvez até necessário. Foi então que fiz a pergunta que mudou tudo. Luísa, se eu nunca mais quisesse transferir esta casa para seu nome, você continuaria me visitando todos os domingos? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que ela poderia ter dado. Ali, do outro lado da minha porta nova, com fechadura nova, estava minha filha, descobrindo que havia sido descoberta. Expliquei que não era birra, teimosia ou demência senil. Era proteção. Proteção de uma mulher que finalmente havia entendido que alguns filhos só amam heranças, não pais. Ouvi ela chorar do outro lado da porta, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração, de quem não conseguiu o que queria. A diferença é sutil, mas depois de 71 anos de vida, a gente aprende a distinguir um choro do outro. Disse que se ela quisesse conversar comigo de verdade, deveria ir para casa, pensar bem no que havia feito e, quando estivesse realmente arrependida, não só com palavras, mas com atitudes, poderia voltar. Aí, eu consideraria dar uma chave nova para ela. Escutei os passos dela se afastando, a porta do carro batendo com força, o motor ligando. Espiei pela cortina da sala e vi ela parada no carro por uns 5 minutos, provavelmente chorando ou ligando para alguém reclamar da mãe que havia enlouquecido. Quando ela foi embora, me surpreendi com o que senti. Não era tristeza, era alívio. Pela primeira vez em 3 anos, eu havia tomado uma atitude sem pedir opinião para ninguém. Havia colocado limite em quem tentava me desrespeitar, mesmo sendo minha própria filha. E estava me sentindo mais viva do que há muito tempo. Pedro apareceu às 6 da tarde, batendo na porta como gente educada bate. Quando abri, ele me olhou com aquela cara preocupada que fazia desde menino.
Disse que Luísa havia ligado para ele contando que eu havia trocado as fechaduras e não deixado ela entrar. Confirmei que era verdade, servi café para ele e expliquei calmamente por que havia tomado aquela decisão. Pedro é diferente da Luísa. Sempre foi mais sensível, mais respeitoso. Escutou tudo o que eu tinha para dizer antes de dar sua opinião. Mesmo assim, perguntou se eu não achava que havia exagerado. Segurei as mãos dele e perguntei se ele achava que eu havia exagerado depois de tudo que presenciou no domingo. Vi ele ficar pensativo, processando não só o que havia acontecido, mas provavelmente coisas que ele já vinha notando há tempo e não queria admitir. Quando finalmente murmurou que Luísa precisava do dinheiro agora, soube que ele também havia entendido. Porque ela precisa do dinheiro agora, repeti. E uma mãe viva gasta, precisa de cuidados, atrapalha os planos financeiros dos filhos. Pedro ficou comigo até às 9 da noite. Conversamos sobre o pai dele, sobre quando eles eram pequenos, sobre os sonhos que eu tinha para nossa família. Quando foi embora, me deu um beijo na testa e disse que me amava, e que se eu achava que precisava me proteger, ele apoiava. Sozinha novamente, fui até o quarto que era meu e do Sérgio. Peguei a foto dele na mesinha de cabeceira e conversei como sempre fazia antes de dormir. Perguntei se ele achava que eu havia feito certo em fechar a porta da nossa casa para nossa própria filha. Claro que ele não respondeu. Mas juro que senti um ventinho leve balançar as cortinas, como se ele estivesse me dizendo que sim, que às vezes amor significa proteção, mesmo quando dói. Naquela noite, dormi com uma sensação estranha no peito. Não era mais aquela angústia que me acompanhou desde domingo. Dormi sabendo que havia dado o primeiro passo para recuperar minha dignidade. Que havia provado para mim mesma que ainda tinha forças para lutar pelo meu próprio respeito. Mas o que eu ainda não sabia é que trocar as fechaduras era apenas o começo. Nos próximos dias, descobriria quantas outras portas da minha vida precisavam ser fechadas e quantas novas poderiam ser abertas. Terça-feira amanheceu com um gosto de liberdade na boca. Pela primeira vez em 3 anos, acordei sem aquele aperto no peito que me acompanhava desde que perdi meu Sérgio. Era como se as fechaduras novas tivessem trancado para fora não só as pessoas indesejadas, mas também a angústia que eu carregava. Estava tomando meu café da manhã na varanda quando o telefone tocou. Roberto, marido da Luísa. A voz dele estava cuidadosa demais, como quem recebeu instruções precisas sobre o que falar. Me disse que Luísa havia chorado a noite inteira, que estava desesperada para conversar comigo, que ele não entendia direito o que havia acontecido entre nós. Respondi que não havia nada para entender. Minha filha havia me mostrado exatamente quem era, e eu havia reagido de acordo. Ele tentou ser diplomático, falou que ela reconhecia ter exagerado, que gostaria de se explicar pessoalmente. Expliquei que ela podia vir quando quisesse, mas agora precisaria ser convidada para entrar, como qualquer pessoa educada. A respiração pesada dele do outro lado da linha me disse tudo. Essa não era a resposta que esperavam. Depois que desliguei, fui até o quarto organizar alguns papéis que andavam meio bagunçados. Foi quando encontrei algo que me fez o sangue gelar nas veias. No meio dos meus documentos, havia uma pasta que eu não lembrava de ter visto antes. Dentro dela, cópias de certidões minhas, laudos médicos que eu não sabia que existiam e papéis cheios de termos jurídicos que não conseguia entender. Meu coração disparou. Quando foram feitas essas cópias? Quem havia mexido nos meus documentos sem eu saber? A resposta veio como um tapa na cara. Luísa, advogada, com livre acesso à minha casa por anos. Ela havia preparado alguma coisa pelas minhas costas. Sentei na cama tremendo, tentando processar a descoberta. Minha própria filha havia vasculhado meus papéis como uma ladra. O telefone tocou novamente. Pedro, com aquela voz preocupada que conheço desde que ele era menino. Mãe, passei a manhã pensando na nossa conversa. Algumas coisas estão fazendo sentido agora. Ele me lembrou de quando Luísa insistiu tanto para eu fazer aqueles exames médicos completos 6 meses atrás. Na época, achei que era cuidado de filha, mas Pedro me fez ver que ela havia feito questão de acompanhar todas as consultas, conversar com os médicos, pedir cópias de tudo. Ela estava te estudando, mãe, como quem prepara alguma coisa. Contei para ele sobre os documentos que encontrei. O silêncio dele foi tão longo que achei que a ligação havia caído. Mãe, disse finalmente,
Acho que a gente precisa descobrir o que ela estava planejando. Concordei, mas primeiro precisava entender o que significavam aqueles papéis. Decidi procurar Dr. Maurício, advogado amigo da família, para me explicar tudo. Na quarta-feira, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Não era mais só reação. Eu estava tomando controle da situação. Mas o dia me reservava uma surpresa que jamais esperaria. Às 2 da tarde, alguém bateu na porta. Não era a batida insistente da Luísa, nem a educada do Pedro. Era hesitante, quase tímida. Quando olhei pela janela, meu coração quase parou. Era meu irmão Antônio, que eu não via há 15 anos. Abri a porta com as mãos tremendo. Ele estava ali, grisalho, curvado pelo tempo, mas com os mesmos olhos gentis da nossa infância. Oi, Lourdes. Posso entrar? Nos abraçamos na porta e choramos como crianças. 15 anos de orgulho besta se desfizeram naquele abraço. Quando nos acalmamos, ele me contou por que havia aparecido. Encontrou Pedro na rua semana passada, soube dos meus problemas com Luísa e decidiu quebrar o silêncio de uma vez por todas. Antônio me olhou com aquela seriedade de irmão mais velho. Lourdes, preciso te contar uma coisa. A Luísa me procurou há 3 meses. Senti o chão fugir dos meus pés. Ela foi na minha casa dizendo que estava preocupada com você, que você estava ficando esquecida, repetindo as mesmas coisas, confundindo datas. Esquecida. Minha filha havia inventado que eu estava com problemas mentais. Você acreditou? Perguntei, com a voz saindo fina. Na hora fiquei preocupado. Afinal, 71 anos. Mas depois lembrei como a Luísa sempre foi interesseira. Disse para ela que se estava preocupada, deveria conversar diretamente com você. Roberto segurou minha mão. Ela perguntou se eu achava que você tinha condições de tomar decisões importantes sozinha. Queria que eu concordasse que você precisava de ajuda para cuidar dos seus negócios. A estratégia ficou clara como água. Luísa tentou usar meu próprio irmão para validar que eu estava incapaz. Se ele concordasse, teria mais uma testemunha para qualquer ação legal contra mim. Quando encontrei o Pedro semana passada e ele me contou o que realmente estava acontecendo, entendi tudo, continuou Roberto. Vim te pedir desculpas por não ter procurado você antes. Passamos a tarde inteira conversando. 15 anos de saudade se dissolveram como açúcar na água. Falamos da nossa mãe, da infância, de como fomos bobos por brigar por causa de herança. Mas principalmente, falamos sobre Luísa. Antônio confirmou o que eu já suspeitava. Ela não era apenas gananciosa, era calculista. Preparava o terreno há meses. Quando ele foi embora, me abraçou forte. Lourdes, você não está sozinha. Não deixa essa menina te fazer de boba. Você sempre foi a mais esperta da família. Na quinta-feira de manhã, fui ao escritório do Dr. Maurício. Levei todos os papéis suspeitos numa sacola de feira, como uma velha levando verduras para casa. Dr. Maurício examinou tudo com cuidado, fazendo aquela cara séria que advogado faz quando a situação é grave. Dona Lourdes, disse finalmente, tirando os óculos, isso aqui é muito sério. Explicou que os documentos eram preparativos para uma ação de interdição. Luísa estava reunindo provas de que eu não tinha mais capacidade mental para administrar meus próprios bens. Com esses laudos médicos manipulados e algumas testemunhas, ela poderia conseguir sua interdição. Você perderia o direito de tomar qualquer decisão sobre sua vida ou seu patrimônio. Senti uma frieza subir pela espinha. Minha própria filha estava tentando me declarar louca para ficar com tudo que era meu. O que eu faço, doutor? Primeiro, vamos desmontar esse esquema. Segundo, vamos proteger seus bens. E terceiro, ele sorriu pela primeira vez. Vamos dar uma lição nela que nunca vai esquecer. Saí do escritório com uma pasta cheia de orientações e uma certeza na cabeça. A guerra havia começado, mas agora eu sabia exatamente contra o que estava lutando. Naquela noite, sentada na varanda com meu café, olhei para as fechaduras novas brilhando no poste da luz. Elas não eram mais apenas metal e parafusos. Eram símbolos da minha resistência. Luísa havia subestimado uma coisa. Uma mãe traída pode até perdoar, mas uma mulher de 71 anos que descobriu que a própria filha tentou declará-la louca para roubar sua casa, essa aí vira uma força da natureza. E forças da natureza, minha filha, não se controlam. Elas apenas acontecem.
Sexta-feira amanheceu com aquele cheiro de terra molhada que sempre me lembrava dos domingos da minha infância. Estava na cozinha, preparando meu café, quando percebi que minhas mãos não tremiam mais como nos últimos dias. Era como se toda aquela descoberta sobre os planos da Luísa tivesse me dado uma calma estranha. A mesma calma que sentia quando finalmente entendia um problema complicado. Dr. Maurício havia me orientado sobre cada passo do que eu deveria fazer. Todos os documentos estavam organizados numa pasta marrom que eu guardava debaixo do colchão, lugar que aprendi com minha mãe para esconder coisas importantes. Mas mais do que ter as provas na mão, eu tinha algo que Luísa não esperava. Eu tinha a verdade do meu lado. Pedro chegou às 10 em ponto, trazendo Antônio junto. Meu filho estava com aquela cara preocupada que fazia desde menino quando sabia que algo sério ia acontecer. Meu irmão, que eu havia reencontrado depois de 15 anos de orgulho besta, me olhava com aquela proteção de irmão mais velho que eu não sentia há tanto tempo. Expliquei para eles que tinha ligado para Luísa na noite anterior, que havia dito estar repensando sobre a transferência da casa, que talvez ela tivesse razão sobre eu precisar de ajuda para cuidar dos meus negócios. A mudança no tom da voz dela tinha sido instantânea. De filha magoada para filha interessada em menos de um segundo. Quando ouvi o carro dela na garagem, senti aquela pontada no estômago que sempre sentia antes de uma conversa difícil. Mas desta vez era diferente. Não era medo, era determinação. Luísa entrou em casa com um sorriso largo demais, me abraçando com um carinho exagerado que não enganava nem criança. Disse como estava feliz por eu ter mudado de ideia, como sabia que eu ia entender que era tudo para o meu próprio bem. Roberto veio atrás dela, cumprimentando todo mundo meio sem jeito, claramente desconfortável com a situação toda. Ofereci café para todos, como sempre fazia, mas desta vez observei cada movimento da Luísa enquanto servia. A forma como ela olhava ao redor da sala, como se já estivesse calculando mudanças que faria quando a casa fosse dela. A forma como mexia no celular, provavelmente mandando mensagem para alguém dizendo que havia conseguido me convencer. Foi quando decidi que era hora de começar. Disse que sim, eu havia repensado sobre muitas coisas, que estava realmente precisando de ajuda, mas que antes de assinar qualquer papel, queria esclarecer umas coisinhas que havia encontrado em casa. Vi o sorrisinho dela vacilar um pouquinho quando falei sobre umas coisinhas. Fui até o aparador e peguei a pasta marrom. Abri devagar, sentindo o peso do silêncio que tomou conta da sala. Tirei os primeiros papéis, as cópias dos meus documentos que ela havia feito sem eu saber. Quando mostrei para ela, perguntando se sabia como aqueles papéis haviam parado ali, a cor sumiu do rosto dela como tinta lavada pela chuva. Ela gaguejou alguma coisa sobre ter organizado para facilitar a transferência, mas eu já estava tirando o próximo documento da pasta, o laudo médico falso. O silêncio que se instalou na sala foi tão pesado que consegui ouvir o relógio da parede marcando os segundos. Roberto olhava para minha esposa como se ela fosse uma estranha. Pedro balançava a cabeça, incrédulo com o que estava vendo. Expliquei calmamente, como se estivesse dando uma aula, como havia descoberto que ela tentou usar meu próprio irmão para validar que eu estava ficando senil. Como havia conseguido laudos médicos falsos sem eu nem saber que tinha feito esses exames. Como estava preparando minha interdição pelas minhas costas. A cada revelação, vi Luísa afundar mais na poltrona, como se estivesse encolhendo diante dos próprios olhos. Roberto perguntou se aquilo tudo era verdade, com uma voz que mal saía da garganta. Ela tentou explicar, falou sobre precauções, sobre facilitar as coisas, sobre eu não entender como o mundo funcionava. Mas foi quando ela disse que eu já havia vivido, que algo se quebrou dentro de mim. Já havia vivido, como se minha vida fosse um livro terminado, pronto para ser guardado na estante. Como se aos 71 anos eu devesse simplesmente me deitar e esperar a morte chegar para não atrapalhar os planos dos outros. Levantei da cadeira devagar, caminhei até a janela da sala, a mesma janela onde ficava esperando ela e Pedro voltarem da escola quando eram pequenos. Olhei para o quintal, onde eles brincaram durante a infância, onde fizemos churrascos nos aniversários, onde plantei cada árvore pensando no futuro da família. Quando me virei para olhar para ela,
Não vi mais minha filha. Vi uma estranha que havia morado na minha casa por 45 anos, que havia comido na minha mesa, dormido no meu colo quando estava doente, mas que nunca havia realmente me conhecido. Disse para ela que tinha razão numa coisa. Eu realmente já havia vivido muito. Vivido o suficiente para saber quando estava sendo enganada pela própria filha. Vivido o suficiente para não me deixar roubar por ninguém, nem mesmo por quem havia gerado no meu ventre. O que aconteceu depois foi como assistir à explosão de uma panela de pressão. Luísa desabou completamente, chorando, gritando, dizendo que todo mundo estava contra ela. Roberto levantou da cadeira, claramente abalado com as revelações, falando que aquilo era uma vergonha. Mas foi quando ela explodiu, dizendo que a casa ia ser dela mesmo porque era filha única herdeira, que Pedro finalmente entendeu como a irmã realmente pensava sobre ele. Vi meu filho mais novo, aquele menino doce que sempre tentou manter a família unida. Descobrir que para a irmã ele nem existia quando o assunto era herança. Antônio, que havia ficado calado observando tudo, finalmente falou que agora entendia por que eu havia trocado as fechaduras. Disse que família de verdade se une para proteger quem ama, não para destruir. Quando Luísa finalmente saiu da minha casa, batendo a porta com força suficiente para fazer os copos na estante tremerem, fiquei ali parada na sala, respirando o silêncio que ela deixou para trás. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio de limpeza, como o silêncio que fica depois que a tempestade passa e leva embora tudo que não prestava. Pedro, Antônio e eu nos abraçamos ali no meio da sala. Choramos juntos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de quem finalmente havia se libertado de um peso que carregava há tempo sem nem perceber. Naquela tarde, sentada na varanda com meu café, olhei para as jabuticabeiras do quintal que estavam começando a florir. Era abril, tempo de renovação, tempo de coisas novas nascendo. Pensei em como às vezes a vida nos obriga a podar os galhos secos para que a árvore continue crescendo saudável. Luísa podia estar brava agora, magoada, se sentindo injustiçada. Mas eu havia feito o que uma mãe de verdade faz. Havia protegido a família dos que tentavam destruí-la, mesmo quando esses destruidores tinham o meu próprio sangue. As fechaduras novas brilhavam no sol da tarde como pequenos sóis de metal. Elas haviam cumprido sua função, não apenas proteger minha casa, mas me ensinar que eu ainda tinha forças para proteger a mim mesma. E essa era uma lição que nem eu sabia que precisava aprender. 3 meses se passaram desde aquela sexta-feira que mudou tudo. 3 meses de silêncio da Luísa. 3 meses de paz na minha casa. 3 meses para eu redescobrir quem era Lourdes, sem ser apenas mãe da Luísa ou sogra do Roberto. As jabuticabeiras do quintal haviam dado frutos, como sempre davam nessa época do ano. Colhi algumas manhãs atrás e fiz aquela geleia que meu Sérgio adorava. Não foi tristeza que senti mexendo a panela de cobre que era da minha mãe. Foi saudade boa, daquelas que aquecem o coração em vez de apertar. Pedro havia se mudado para mais perto de mim. Não para a minha casa, porque homem de 42 anos precisa de seu espaço, mas para um apartamento a 10 minutos daqui. Vinha jantar comigo 2 vezes por semana, e eu ia na casa dele nos domingos para cozinhar juntos. Era uma rotina gostosa, sem obrigação, sem peso. Antônio também havia se tornado presença constante. 15 anos de briga besta se desfizeram como açúcar na água morna. Ele vinha me buscar toda quinta-feira para irmos ao mercado juntos, e depois tomávamos café na padaria do seu Joaquim, conversando sobre tudo e nada, como fazíamos quando éramos crianças. Foi numa terça-feira de julho, quando estava estendendo roupa no varal dos fundos, que ouvi alguém batendo na porta da frente. Batida suave, hesitante, diferente de todas as outras que eu conhecia. Quando abri, quase não acreditei no que via. Era Luísa, mas uma Luísa que eu não reconhecia. Magra demais, olhos inchados de quem havia chorado muito, cabelos sem o cuidado de sempre. Estava ali parada na minha varanda, segurando um pote de vidro nas mãos como se fosse uma oferenda. "Oi, mãe", disse, com uma voz pequena que me lembrou da menina de 6 anos que pedia desculpas depois de quebrar alguma coisa. Fiquei ali parada, olhando para ela, sentindo um turbilhão de emoções que não conseguia nomear.
Raiva ainda tinha, mágoa também, mas por baixo de tudo isso havia algo mais forte. Era minha filha ali na porta, claramente sofrendo. "Posso entrar?" perguntou, e pela primeira vez em 45 anos não foi uma pergunta retórica. "Pode", respondi, abrindo a porta. Ela entrou devagar, olhando ao redor, como se estivesse visitando a casa de uma estranha. Sentou na ponta do sofá, ainda segurando o pote, e ficou alguns minutos em silêncio antes de conseguir falar. Me contou que Roberto havia pedido separação 2 semanas depois daquela sexta-feira. Disse que não conseguia mais olhar para ela depois de descobrir o que ela havia tentado fazer comigo. Contou que os filhos dela, meus netos, estavam perguntando por que não visitavam mais a vovó Lourdes. "Mãe, eu estraguei tudo", disse, e começou a chorar daquele jeito desesperado de quem finalmente entendeu o tamanho do estrago que fez. Não eram mais lágrimas de frustração como naquela sexta-feira. Eram lágrimas de arrependimento verdadeiro, e depois de 71 anos de vida, eu sabia distinguir uma da outra. Ela me pediu desculpas. Não daquele jeito protocolar de quem pede desculpa para conseguir alguma coisa, mas daquele jeito quebrado de quem realmente compreendeu o mal que causou. Disse que havia passado esses 3 meses pensando em tudo o que aconteceu, que havia procurado ajuda psicológica, que estava tentando entender como havia chegado a ponto de tentar me roubar. Explicou que a pressão financeira, as dívidas, a ganância, tudo isso havia transformado ela numa pessoa que nem ela mesma reconhecia. Falou que quando olhava no espelho, via uma estranha que havia tentado destruir a própria mãe por dinheiro. "Mãe, eu sei que não mereço perdão. Sei que o que fiz não tem desculpa. Mas queria que a senhora soubesse que estou tentando virar uma pessoa melhor." Mostrou o pote que trazia nas mãos. Era geleia de jabuticaba, feita com a receita que eu havia ensinado para ela quando era adolescente. Lembrei que a senhora sempre dizia que geleia feita com as mãos é geleia feita com o coração. Quis tentar fazer uma para a senhora. Peguei o pote nas minhas mãos e senti o peso dele. Não era apenas geleia. Era um pedido de perdão materializado. Era o reconhecimento de que ainda existia dentro dela a menina que eu havia criado com tanto amor. Ficamos conversando até o sol se pôr. Ela me contou sobre a terapia que estava fazendo, sobre como estava tentando reconstruir a relação com os filhos, sobre os planos de recomeçar a vida sozinha. Eu contei sobre os últimos meses, sobre como havia redescoberto minha força, sobre a amizade renovada com Antônio. Quando escureceu, ela se levantou para ir embora. "Mãe, posso voltar outro dia? Não para falar de casa, nem de dinheiro, nem nada disso. Só para conversar mesmo." Olhei para minha filha, porque era isso que ela era, apesar de tudo, minha filha, e senti que algumas feridas realmente podem cicatrizar quando a pessoa que as causou assume a responsabilidade por elas. "Pode voltar sim, Luísa, mas agora as coisas vão ser diferentes." "Eu sei, mãe, e está tudo bem assim." No domingo seguinte, ela voltou. E no outro também. Não falávamos sobre a casa, sobre dinheiro, sobre herança. Falávamos sobre a vida, sobre os netos, sobre receitas antigas, sobre filmes que assistíamos na televisão. Era como conhecer minha filha de novo. Só que desta vez ela vinha sem máscaras, sem segundas intenções, apenas como a mulher de 45 anos que estava tentando consertar os estragos que havia feito na própria vida. Pedro ficou desconfiado no início, achando que era mais uma manipulação dela. Mas depois de algumas semanas, vendo a sinceridade do arrependimento da irmã, começou a aceitar que pessoas podem mudar quando realmente querem. 1 mês depois daquele primeiro retorno, Luísa chegou na minha casa carregando uma pequena muda de jabuticabeira. "Quero plantar no meu apartamento novo", disse, para lembrar todos os dias do que quase perdi por ganância. Ajudei ela a escolher o lugar certo no quintal dela. Ensinei como cuidar, como regar, como proteger dos ventos fortes. Enquanto plantávamos juntas, senti que estávamos plantando algo mais do que uma árvore. Estávamos plantando a possibilidade de um novo começo. No final de setembro, ela me trouxe uma chave. "Mãe, esta é a chave do meu apartamento. Se um dia a senhora quiser me visitar, ou se precisar de alguma coisa, a porta está sempre aberta." Peguei a chave e guardei no bolso do avental.
Era um gesto simbólico, eu sabia. Não ia precisar usar aquela chave, mas o fato de ela ter me dado significava que havia entendido a lição das fechaduras. Portas se fecham para quem não respeita. Portas se abrem para quem volta com humildade. Alguns meses depois, pela primeira vez em décadas, não preparei almoço para a família toda em casa. Em vez disso, fomos todos almoçar fora. Eu, Pedro, Antônio, Luísa e meus netos. Foi gostoso, diferente, sem o peso das obrigações familiares forçadas. Agora, quando olho para as fechaduras novas da minha casa, não vejo mais símbolos de proteção contra invasores. Vejo símbolos de que eu ainda tenho força para defender minha dignidade, mas também tenho sabedoria para perdoar quando o perdão é merecido. Luísa não voltou a morar na cidade, preferiu recomeçar em outro lugar. Mas liga toda semana, visita uma vez por mês, e quando vem, traz as crianças para brincar no quintal onde ela mesma brincou. Às vezes, sentada na varanda no fim da tarde, olhando as jabuticabeiras carregadas de frutos, penso em como a vida é estranha. Perdi uma filha gananciosa e interesseira, mas reencontrei uma filha humana e arrependida. Perdi a ilusão de uma família perfeita, mas ganhei a realidade de uma família verdadeira. Pedro continua sendo meu porto seguro. Antônio voltou a ser meu irmão querido e Luísa voltou a ser minha filha. Não a filha perfeita que eu sonhava ter criado, mas a filha real que errou, caiu, se levantou e pediu perdão. E no final das contas, talvez isso seja o que realmente importa na vida. Não ser perfeito, mas ter coragem de reconhecer os erros e tentar consertá-los. Hoje, aos 71 anos, sei que ainda tenho muitos anos pela frente. Não sou mais aquela velha inútil que minha filha pensou que eu era. Sou uma mulher que descobriu sua força aos 71 anos, que aprendeu a fechar portas para quem não a respeita e a abrir braços para quem volta com sinceridade. E essa, talvez, seja a lição mais importante que uma mãe pode ensinar. Amor sim, mas com dignidade. Perdão sim, mas com respeito. Porque no final, todos nós merecemos ser amados pelo que somos, não pelo que temos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.